Então vamos lá, vamos entrar no nosso assunto. Um dos exemplos mais legais de evolução por seleção natural, em que a gente tem N evidências e N histórias para contar e N coisas que a gente está vendo acontecendo. Então eu não estou falando do passado, eu não estou falando de fóssil, eu estou falando de coisas que a gente está vendo acontecendo. Está ligado a um mecanismo de evolução por seleção natural, em que a pressão evolutiva é uma interação entre duas espécies conhecida como predação. Então, quando eu falo de predação, eu estou falando de uma interação entre um predador, que é aquele organismo que está se alimentando do outro, e aí pode ser um pernilongo chupando sangue de uma pessoa, pode ser uma vaca comendo uma planta, pode ser um leão matando uma zebra. Então eu tenho essa figura do predador, que a princípio, a população que come, ela é favorecida, ela vai deixar mais descendentes para a geração seguinte por comer. E eu tenho uma outra população, que é a população de presas, que a gente tem como exemplo eu sendo comido pelo pernilongo, a planta sendo servida de alimento para a vaca, ou, desculpem, ou a zebra servindo de alimento para o leão. Então a gente tem essa interação entre predadores, que são aqueles animais que estão se alimentando, e presas, que são aqueles animais que estão sendo comidos, pelo menos em parte, certo? Entender essa interação é bem legal, porque dentro dessa interação a gente tem dois organismos que estão tentando fazer duas coisas e que são selecionados por seleção natural. Eu tenho a presa que não quer ser comida. Eu não quero que o meu sangue seja bebido pelo pernilongo. A planta não quer ser comida pela vaca. E aí a gente não tem essa intencionalidade, mas é ruim para a planta ser comida pela vaca, e a zebra não quer ser comida pelo leão. Vocês nunca viram um vídeo sobre a savana africana em que o leão corre atrás da zebra e a zebra fala: vem que eu tô facinho. Ela sempre está correndo, certo? Então o que você tem são duas pressões. Você tem o predador colocando pressão na presa, ou seja, se alimentando de determinadas presas dentro daquela população. Em geral, as presas mais fáceis, e você tem as presas tentando fugir e selecionando aqueles predadores que têm características que são melhores. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou inventar um exemplo que explica isso. Então, se a gente pegar uma manada de zebras, imaginem que eu tenho lá só 1000 zebras, só 100 zebras, para ficar mais fácil de entender. Eu posso partir do princípio que eu tenho zebras que tem uma velocidade média de corrida de zebras. Eu tenho as zebras que correm mais rápido, eu tenho as zebras que correm mais devagar. Essas zebras que correm mais devagar podem ser as mais velhas, podem ser as mais jovens, mas a gente sabe que esse tipo de manada tende a proteger esses organismos mais velhos e mais jovens, mas eu também tenho as zebras que correm mais devagar. Quando o leão vem comer a zebra, é mais fácil para o leão comer a zebra mais lenta. Então o que o leão acaba fazendo é que ele acaba se alimentando das zebras mais lentas, e ao se alimentar das zebras mais lentas, quem sobrevive na população de zebras são as mais rápidas, certo? Se isso acontecer por algumas gerações, você vai ter uma mudança na frequência dos genes que fazem com que as zebras corram cada vez mais rápido. Então o que você tem nesse primeiro exemplo é, por comer as zebras mais lentas, os leões, como pressão seletiva, estão favorecendo as zebras mais rápidas, certo? E isso faz com que, na geração seguinte, a velocidade média das zebras aumente, ou nas gerações seguintes isso aconteça. Mas tem um fator importante, já descrito quando a gente fala de zebras, desses animais, que existe uma relação entre a velocidade da zebra, então o quanto a zebra corre, e a altura da perna. Então tem um trabalho bem legal que mostra que zebras mais rápidas têm pernas mais altas. Mas também tem um outro trabalho que mostra que pernas mais altas quebram mais fácil. Então você tem uma pressão seletiva do outro lado acontecendo também. Correr mais rápido não necessariamente é melhor se a sua perna quebrar mais. Então você vai ter várias pressões acontecendo ao mesmo tempo. E aí o Guilherme perguntou, isso também aumenta a velocidade dos leões? Os mais lerdos perdem a presa e morrem? Sim.
E aí aqui a gente não precisa falar de velocidade do leão, a gente pode falar, por exemplo, de inteligência. Então vamos imaginar que eu tenho grupos de leões diferentes. Tenho grupos de leões que caçam mais eficientemente em grupo e grupos de leões que caçam menos eficientemente em grupo. A partir do momento em que as zebras correm mais rápido, fica mais difícil de caçar. Então aqueles leões mais espertos vão caçar melhor, vão comer mais e a inteligência de caça em grupo em média também vai aumentar. Então a hora que a gente entende que você tem a pressão do predador na presa, que faz a presa mudar, e você tem a pressão da presa no predador, que faz o predador mudar, o que nós estamos vendo entre predadores e presas, quando a gente está falando de predação como uma pressão seletiva, é uma corrida armamentista. Por isso que a gente tem esse título na live. Conforme a zebra ou conforme a presa desenvolve mecanismos para escapar de predadores, os predadores desenvolvem seletivamente, através de variações naturais que acontecem na população, mecanismos para escapar, para conseguir matar aquela presa. Então o que você tem é, conforme, por exemplo, no exemplo hipotético inventado, conforme a zebra fica mais rápida, a cooperação entre leões aumenta. E aí isso vai fazer com que as zebras ficam ainda mais rápidas, e isso vai fazer com que a cooperação aumente ainda mais. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui no Blá Blá, mas é super importante a gente voltar a esse tema. O nome disso é a teoria da Rainha Vermelha, que era o nome do blog do Átila, inclusive. Então tem uma parte do Alice no País das Maravilhas que ela está participando de uma corrida e a Rainha de Copas vai mandando os guardas substituírem, e ela vai substituindo os guardas. Então quanto mais a Alice corre, mais os guardas correm. Quanto mais a Alice corre, mais os guardas correm. Então quando você pega essa corrida armamentista, existe uma tendência das presas ficarem cada vez mais defendidas contra predadores e existe uma tendência de predadores ficarem cada vez mais especializados naquelas presas, combatendo essas características. Então, você vai ter a seleção por predação, é um dos, não o único mecanismo de predação, gerando essa corrida armamentista entre esses caras. Ficou claro para todo mundo esse mecanismo? Esse mecanismo é extremamente interessante de entender quando você analisa a interação entre insetos e plantas. Então, a hora que você analisa a interação entre insetos e plantas, muitos insetos são predadores de plantas. Eles podem comer folhas, eles podem sugar néctar, eles podem predar flores, eles podem predar sementes, eles podem predar frutos. Então, se você pegar as plantas na natureza, essas plantas vão apresentar muitos mecanismos de defesa contra a predação. Então, por exemplo, tem plantas que têm espinhos. Tem plantas que as folhas são peludinhas, elas soltam substâncias pegajosas para os insetos grudarem ali. Tem plantas, e aqui a gente chega no tema da live, na segunda parte do tema da live de hoje, que são venenosas. Então, foram selecionadas através desse mecanismo de corrida armamentista as plantas que produzem veneno.